Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Um único versículo, tá bom? Então, o Senhor me falou essa palavra. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Eu não tinha conhecimento, como eu disse, eu tinha conhecido Jesus, mas eu não tinha me aprofundado com Jesus. Então, eu falei para Deus assim, o Senhor quer que eu volte para a igreja? Tá bom, então eu vou para a igreja, mas eu vou para a igreja, o Senhor fazer uma troca com Deus. Por que eu quis fazer uma troca com Deus? Porque eu não conhecia Deus e eu não entendi o que Deus falou para mim. Quem aqui já pediu alguma coisa para Deus e não recebeu? Muitas vezes. Eu já pedi coisas para Deus e não recebi. E aí, esse texto que nós lemos, ele fala que se nós permanecermos em Deus e Ele permanecer em nós, nós podemos pedir o que quiser e Ele vai nos dar. Porém, há algo muito precioso que a gente aprende nessa palavra, mais do que o pedir e receber. É necessário permanecer. E sabe o que é permanecer? É ficar em Cristo. É ficar na palavra dele. É se relacionar com ele. E foi isso que eu tive que entender. Naquele período da minha vida, onde eu estava desesperada, querendo um emprego, eu não tinha dinheiro para comer um pão. E eu achava que Deus não gostava mais de mim, que eu estava abandonada até por Deus. E Deus disse para mim, se você permanecer em mim, e a minha palavra permanecer em você, você pode pedir o que você quiser que vai ser feito. Sabe por quê? Porque às vezes o emprego é algo impossível. Mas para Deus é nada, porque Ele tem poder. Porém, muitas vezes a gente precisa passar pelo sofrimento, passar pela disciplina, para a gente aprender. Não é assim que a gente faz com os nossos filhos, né? A gente, às vezes, tem que disciplinar o nosso filho para que ele aprenda. E Deus faz isso conosco, né? Ele permite que a gente passe pelo sofrimento para que nós possamos aprender. Como eu disse, permanecer é ficar. E esse permanecer, fala assim, se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, não é um pedido. Deus não está falando assim, vê se você consegue permanecer em mim, faz um esforcinho. Não é isso, não. Ele está falando, vocês precisam permanecer em mim. Vocês precisam ficar. Vocês precisam se ligar a mim. É uma ordem, sabe? Quando a gente fala com o nosso filho que a gente não dá opção para ele, a gente fala para ele, é uma ordem, eu estou mandando você fazer isso. É isso que Deus faz conosco. Ele fala, permaneçam, fiquem em mim. E esse ficar é ter amizade, é ter comunhão, é ter intimidade com o Senhor. Sabe por quê? Porque lá atrás, como eu disse, eu não tinha entendimento, e eu falei para Deus assim, Senhor, se o Senhor quiser, eu volto para a igreja, mas o Senhor vai ter que me dar um emprego. Eu quis fazer uma troca com Deus, e não é isso que Deus quer de nós. Deus queria a minha vida, a minha amizade, a proposta de Deus era receber a minha vida, cuidar da minha vida, e para que eu me relacionasse com Ele. E não foi fácil, porque assim, quando a gente está no mundo, a gente conhece coisas no mundo que a gente acha que nos faz feliz. Né? A gente sai, existem as baladas, as bebidas, os vícios, tantas coisas que aprisionam, que trazem uma ideia falsa de alegria e felicidade, mas eu pedi ao Senhor, quando eu entendi que permanecer era ter amizade e relacionamento com Deus, eu pedi a Deus, Senhor, toma minha vida. E o que o Senhor não gostar,
não aprovar em mim, afasta de mim. Eu não tenho forças, mas o Senhor pode afastar de mim. Então, quando eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus e aprendi o que era ter amizade com Deus e relacionamento com Deus, não foi instantâneo, mas eu entendi que o Senhor podia abrir uma porta de emprego no momento que Ele quisesse. Não ia ser na minha hora, porque às vezes a gente quer as coisas no nosso momento, na nossa urgência. Mas Deus tem o tempo certo. E depois de um período, eu estava num lugar que eu nem estava procurando emprego. Eu fui visitar minha irmã no trabalho dela. E lá o Senhor abriu uma porta de emprego para mim. Eu não estava procurando. Enquanto eu estava desesperada atrás, buscando com a minha própria força, achando que era na força do meu braço, o Senhor não me deu. O Senhor me deu quando eu entendi que para Ele aquilo não era nada. Que eu precisava aprender, que a minha vida pertencia a Ele, eu precisava entregar a minha vida para Ele, me relacionar com Ele, e no momento certo Ele iria abrir a porta. Quando a gente conhece a Jesus, entrega a nossa vida ao Senhor Jesus, os nossos problemas não acabam. Puxa, eu entreguei a minha vida a Jesus, eu não vou mais sofrer. A gente passa pelo sofrimento. O cristão também passa por doenças, enfermidades, desemprego, faltas, escassez, muitos sofrimentos. Porém, a gente passa pelo sofrimento agarrado, apegado a Jesus. A gente não passa pelo sofrimento sozinho, como eu estava naquela época. Eu subia para o telhado da minha casa e sentava lá e chorava sozinha, porque eu não tinha a quem recorrer. Hoje, se eu tiver que passar por algum sofrimento, eu vou ajoelhar, eu vou dobrar os meus joelhos e eu vou rogar ao Senhor e clamar a Ele, porque eu sei que quando eu estiver sofrendo, Ele vai estar comigo. Quando eu estiver feliz, Ele vai estar comigo. Porque Ele me disse que se eu permanecesse nele, Ele permaneceria em mim. As palavras dele permaneceriam em mim. E eu poderia vencer em oração. Porque a gente, quando tem uma resposta de oração, nós temos uma vitória. Então, permanecer em Cristo é essencial para a salvação. Porque não há nenhum outro nome dado aqui na terra, entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nós só temos a Jesus, nós não temos a quem recorrer nesse mundo. Nós só temos a Jesus. E é por isso que nós entregamos a nossa vida para Ele, reconhecemos que somos pecadores e que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. E que a partir do momento que a nossa vida passa a pertencer a Ele, nós vivemos uma novidade de vida, um novo caminho. Então, essa comunhão, esse relacionamento com Deus é a base da vitória que nós podemos ter em Jesus. Tá bom? Então, uma perguntinha, em que nós temos permanecido, né? Será que às vezes eu estou permanecendo em situações de emoção? Será que eu estou permanecendo no sofrimento? Será que eu estou permanecendo no vício? Será que eu estou permanecendo em coisas que esse mundo oferece? Porque a palavra de Deus nessa manhã nos diz que é para nós permanecermos em Cristo e as palavras dele permanecerem em nós. É essa a proposta dele. Abandone aquilo que você está permanecendo, que não pertence a Cristo e que é nocivo, que atrapalha a sua vida, que te destrói, que traz sofrimento. E busque ao Senhor, que pode te dar alívio. A palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos aflições, mas era para que nós tivéssemos bom ânimo, para que nós tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Devemos permanecer, ficar no Senhor, mesmo em meio às lutas. A gente não pode se afastar do Senhor. Ah, mas eu estou sofrendo. Eu permaneço no Senhor. Eu estou chorando. Eu permaneço no Senhor. Está doendo tanto. Eu permaneço no Senhor. Eu posso morrer em meio a essa enfermidade. Eu permaneço no Senhor.
Permanecer em Cristo é muito maior e melhor do que qualquer glória que esse mundo possa nos oferecer. Então eu quero que vocês, todos nós, guardemos essa palavra em nosso coração. Permaneçam no Senhor, como diz aqui em João 15, 7. Eu vou ler mais uma vez para a gente finalizar aqui, tá bom? Se permanecerdes em mim, permanecer, ficar, guardem isso no seu coração, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Lembra que para pedir, nós precisamos conhecer, nós precisamos nos relacionar, nós precisamos ficar no Senhor Jesus. Quando nós ficamos nele, quando nós temos amizade com ele, nós sabemos o que pedir. Né? A gente dá para o nosso filho, quando ele pede algo que não vai fazer mal para ele, a gente pode dar. Deus trata assim, nos trata dessa forma. Deus nos dá aquilo que é bom para nós. Às vezes nós estamos pedindo algo que não vai ser bom para a nossa vida. Mas quando nós nos relacionamos, quando nós temos amizade com ele, ele abre uma porta de emprego, como ele abriu para mim em 97. Ele abriu uma porta de emprego. Primeiro, ele abriu o meu coração para recebê-lo. E quando ele fez morada no meu coração, eu entendi que todas as coisas eram nada, perto da presença de Jesus na minha vida. O Senhor Jesus morreu numa cruz pelos nossos pecados. E esse foi o tamanho do amor dele por mim e por você. E é por isso que nós estamos aqui. E que nós temos a alegria de compartilhar com todos. Jesus está vivo, pronto a nos amar, nos receber. Para isso nós precisamos permanecer nele. Essa é a vitória que nós temos maior, é ter Jesus na nossa vida, é permanecer, ficar nele. E quando a gente passar por qualquer problema, qualquer tribulação, a gente vai dobrar os nossos joelhos, a gente vai entrar no nosso quarto e a gente vai falar com ele: Senhor, está doendo, mas eu vou permanecer no Senhor. Eu não vou abandonar o Senhor. Eu vou entregar a minha vida ao Senhor. Tá bom? Eu quero louvar a Deus e agradecer a todos pela oportunidade, por terem ouvido aqui um pouquinho da minha história. O amor que eu tenho por Deus é fruto de um relacionamento com Ele. A gente aprende a amar quando a gente se relaciona, né? A gente não ama alguém que a gente não convive, que a gente não se relaciona, que a gente não conhece. Para amar a Deus, é importante se relacionar com Ele, falar com Ele, ouvir a voz dEle. Por isso que eu comecei falando sobre os trabalhos da igreja, nós temos o culto aqui. Então, abrem-se, né, para conhecer melhor esse Deus e se relacionar com Ele. E vocês vão ver o coração de vocês cheios do amor desse Deus, tá bom? Permaneçam em Cristo. É essa a mensagem dessa manhã. Eu quero convidar o irmão Sérgio para fazer uma oração aqui por cada um, para que o Senhor possa guardar nos corações essa palavra, tá bom? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti por mais essa noite que o Senhor nos deu, ó Pai, onde nós pudemos estar descansando nossas mentes, nossos corpos, e hoje nós estamos aqui na Tua casa para poder Te gloriar, ó Pai. Muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado, tem nos guardado, ó Pai, e nós agradecemos em nome de Jesus, aquele que morreu na cruz por nós, ó Pai. Nós precisamos ficar vivo através da vida do nosso Jesus Cristo, ó Pai. Abençoe, Pai. Abençoe todos esses povos que estão aqui neste momento, a cada um que está aqui na igreja, ó Pai, abençoando para estar aqui recebendo a sua cesta básica, uma cesta básica que vem doada através de Ti, ó Pai. Só através do Senhor que nós consigamos ter essas condições de estar junto aqui com essas cestas básicas, Pai. Abençoe a cada um que vai receber, que leve sua cesta para casa, para saber como fazer ela, como poder usufruir dela, ó Pai. Muitas vezes, às vezes acontece das pessoas pegarem o alimento, não dá importância para aquilo, mas isso é muito importante, a gente ter esse alimento dentro do nosso lar, ó Pai.
E em nome de Jesus, Pai, quero agradecer essa igreja que tem se preocupado com cada um de vocês, ó Pai. E é em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Eu queria...